Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Naya Barbieri, sou professora de toxicologia e farmacologia aqui na Científica Concursos. Para quem ainda não me conhece, eu já fui aprovada em vários concursos para perito criminal, tá certo? Eu sou farmacêutica, hoje faço mestrado na área de farmácia. E nessa aula de antidepressivos eu vou trazer para vocês alguns tópicos mais importantes, como estudar e como se preparar diante desse assunto para as provas de perito criminal, tudo bem? Então, diante disso, esse não é um tópico, antes da gente iniciar a nossa aula, né? Não se preocupem que esse não é um tópico que ele é muito cobrado de forma aprofundada, tá? Mas, como vocês têm percebido, os certames de perito criminal, eles têm inovado no tocante das coisas que são cobradas, tá? Então, eu vejo que tem uma mudança significativa nos padrões de cobrança. Então, nessa aula, a gente vai tentar principalmente compreender como é a via da neurotransmissão da serotonina, para então a gente compreender como esses fármacos antidepressivos funcionam, tá? A gente vai conhecer quais são os principais fármacos e a gente vai conhecer também os mecanismos de ação e os efeitos farmacológicos dessa droga, tá bom? Um bizu especial é que o examinador vai sempre tentar te confundir trocando o nome dos medicamentos e dos respectivos mecanismos de ação, tá bom? Então, vocês vão ver nas questões que eu vou trazer para vocês e fiquem até o final da aula, porque eu vou trazer várias questões no final, tá certo? Antes de mais nada, vamos iniciar falando sobre a neurotransmissão serotoninérgica, tá certo? Então, o que é a serotonina? Ela é um neurotransmissor que tem uma atuação crítica, tá? Em diversos sistemas fisiológicos do nosso corpo, desde o sistema nervoso central, que é o que a gente está mais acostumado, até o trato gastrointestinal e o sistema cardiovascular, tá certo? Então, diante dessa vasta diversidade que a gente tem desse neurotransmissor, a gente precisa compreender alguns aspectos finos da neurotransmissão dela, para a gente saber como é que a intervenção farmacológica vai modular essas respostas fisiológicas, tá bom? Então, a serotonina ela é responsável por comportamentos como alucinações. Então, a grande maioria das drogas alucinógenas são agonistas serotoninérgicas, principalmente devido à distribuição desses neurônios serotoninérgicos no sistema mesolímbico do nosso sistema nervoso central, tá bom? A serotonina também é responsável pela mediação do ciclo de sono e vigília, tá bom? Então, essas alterações nessa via podem gerar tanto aumento quanto diminuição do sono, isso vai depender do indivíduo, tá bom? Alterações de humor e apetite, tá? Vocês vão perceber que um dos efeitos adversos desses medicamentos que modulam a neurotransmissão serotoninérgica pode ser tanto o aumento quanto a diminuição do apetite, tá certo? E outra questão importante dessas alterações comportamentais que a serotonina vai trazer são alterações como agressividade, impulsividade, ansiedade, depressão. Essas alterações elas podem ser tanto para mais quanto para menos, tá bom? A gente não vai entrar assim nos aspectos finos da clínica, mas tenham sempre em mente que essas alterações no sistema serotoninérgico podem tanto intensificar uma resposta, como aumentar a agressividade, quanto diminuir essa agressividade, tá certo? E, por fim, a serotonina ela é responsável pela modulação da transmissão sensitiva, principalmente no que diz respeito à questão nociceptiva, que é a modulação da dor. Então, tanto a serotonina quanto a noradrenalina, e vocês vão ver que eu vou trazer mais sobre a serotonina aqui, mas a maioria das funções serotoninérgicas também são mediadas pela adrenérgica, noradrenérgica, tá? Elas estão intimamente ligadas. Elas exercem efeitos inibitórios na transmissão da via da dor, tá certo? Então, existe esse sinergismo da serotonina e da noradrenalina com medicamentos analgésicos, como, por exemplo, os opioides, e esse é um dos motivos que os antidepressivos são utilizados no tratamento das dores crônicas, tudo bem? Então, vamos lá. A gente já sabe para que funciona. Vamos ver, então, o ciclo metabólico da serotonina. Esse ciclo vai envolver a síntese, a captação da serotonina em vesículas, a sua liberação. E a partir da sua liberação, ela pode ser, essa liberação é feita por exocitose, né? As vesículas são liberadas
por esse meio. E aí, a partir dessa liberação, elas podem ser tanto recaptadas, e aí isso vai renovar o ciclo dessa captação em vesículas, e aí liberação, ou após a liberação, ela pode ser degradada. A gente vai ver cada etapa com carinho, tá certo? E aí aqui, vamos iniciar pela síntese, tudo bem? A síntese da serotonina, ela é feita a partir desse aminoácido essencial, que é o triptofano. O triptofano, ele é absorvido pela dieta, tá certo? E aí, a gente vai ter essa enzima triptofano hidroxilase, que é uma enzima responsável pela conversão do triptofano nesse intermediário, que é o 5-hidroxitriptofano, tá certo? Por que que a gente tem essa hidroxilação do triptofano? Esse triptofano que está aqui, ele está livre, tá certo? Na corrente sanguínea, no nosso intestino, nos nossos tecidos. E aí, essa hidroxilação do triptofano, ela vai ocorrer depois que esse triptofano atravessa a barreira hematoencefálica. Funciona mais ou menos da mesma forma como a glicose. Você vai adicionar um grupamento polar, tá certo? Para impedir que esse triptofano, ele saia da célula, ele saia dessa barreira hematoencefálica, tudo bem? Então, a gente tem aqui a triptofano hidroxilase, tá certo? Que é a enzima responsável pela conversão do triptofano nesse intermediário. Sempre que a gente está falando de síntese de catecolaminas e de monoaminas, como a serotonina, tá? Como a noradrenalina, a dopamina, a etapa limitante da via de síntese vai ser sempre regulada por uma enzima do tipo hidroxilase, tá certo? Então, essa via de síntese, ela não é regulada pela inibição de concentração do produto final, ou seja, independentemente da quantidade de serotonina que a gente está produzindo, isso não vai interferir na atividade da enzima, tá? E a concentração de triptofano disponível no sistema central, no sistema nervoso central, ela vai ser influenciada, então, pela questão da síntese da serotonina, tá certo? Então, a gente, a partir desse intermediário, que fica retido no sistema nervoso central por ser mais polado que o triptofano, tá? A gente vai ter a ação dessa enzima, a L-aminoácido aromático, desculpa, gente, L-aminoácido aromático descarboxilase, tá certo? Que aí ela é responsável pela conversão desse intermediário na serotonina propriamente dita, tudo bem? Essa enzima, ela não vai regular a via, ela não é específica para esse intermediário, tá certo? Diferentemente da enzima responsável pela primeira etapa. E por que eu estou falando muito dessa primeira etapa da nossa síntese? Vocês vão ver lá na frente que ela é muito importante para o mecanismo de ação dos nossos fármacos antidepressivos, tudo bem? Então, a nossa próxima etapa é o armazenamento. Depois que a serotonina é sintetizada, ela vai ser armazenada em vesículas, tá? Com o auxílio desse transportador vesicular de monoaminas, que é o VMAT, tá? Vocês vão encontrar em algumas literaturas dizendo que o VMAT, esse VMAT da serotonina, é o mesmo que medeia a captação neuronal de outras monoaminas, tipo a noradrenalina e a dopamina. Mas a verdade é que o transportador vesicular de serotonina, ele é muito semelhante aos demais, sim, mas ele apresenta algumas pequenas diferenças estruturais e isso torna ele específico para a serotonina, tá certo? Então, vamos dar aqui um zoom na nossa etapa de liberação. A serotonina vesicular, ela vai ser liberada dos neurônios serotoninérgicos por exocitose. Essa exocitose, ela é mediada por cálcio, tá bom? A gente tem um aumento do cálcio intracelular e isso vai permitir a fusão das proteínas da vesícula, que são essas aqui, tá certo? A gente vai ter a fusão dessa membrana da vesícula com a membrana plasmática e isso vai permitir a liberação do conteúdo da vesícula, tá bom? E aí, essa liberação, a gente liberou a nossa vesícula, a serotonina ela vai encontrar com os receptores pós-sinápticos. Essa é a região pré-sináptica. Esses são os receptores pós-sinápticos, tá bom? E a serotonina liberada vai encontrar, então, esses receptores pós-sinápticos. E a gente só tem que lembrar que, após essa liberação,
a gente vai ter algumas opções, né, no ciclo metabólico da serotonina, que são duas. Vamos lá? A gente tem, então, ela pode ser recaptada no citoplasma, né, para formar novas vesículas, ou ela pode ser degradada. Então, vamos falar sobre esse ciclo de recaptação, tá certo? A gente adicionou aqui, então, um novo agente na nossa equação, né, da serotonina, que é o transportador de serotonina. Vamos lembrar que transportador não é sinônimo de receptor, tá certo? O transportador, foi mal. O transportador, ele é específico para a serotonina, a gente chama ele de CERT, que é o transportador específico de recaptação de serotonina, tá certo? Ele se encontra tanto nas terminações axônicas serotoninérgicas, dos neurônios serotoninérgicos, quanto na membrana das plaquetas. É importante a gente saber isso das plaquetas, agora não, vamos focar só nas terminações axônicas, tá certo? O que ele vai fazer? A nossa serotonina foi liberada na fenda, vai fazer o efeito dela, e aí, a partir desse transportador aqui, ele vai recaptar essa serotonina na fenda e vai jogar ela de volta para as vesículas e vai fazer esse ciclo aqui, que nem a gente viu, tá bom? E aí, qual é a nossa outra opção? É a degradação. Então, além do nosso transporte, a gente pode degradar. A gente adicionou aqui mais um ponto na nossa equação, que são as mitocôndrias. Por quê? Porque a enzima responsável pela degradação da serotonina, ela é a monoaminoxidase, é uma enzima mitocondrial, tá certo? Olha aqui a nossa mitocôndria, que fofinha ela, bem titiquinha aqui, pronto. Eu vou falar um pouco mais na frente para vocês sobre as particularidades dessa enzima, tá certo? Mas o que é importante da neurotransmissão serotoninérgica é isso aqui, gente. É o controle da liberação, tá? Tem um fator que é muito importante para essa liberação, ela vai apresentar alguns mecanismos regulatórios. E isso é muito importante, porque é assim que a gente vai entender, a partir daqui, que a gente vai entender por que os fármacos antidepressivos não têm ação imediata, tá? Então, a gente adicionou outro fator aqui na nossa equação, que são os autorreceptores pré-sinápticos, tá certo? Então, eles têm duas ações, tá? Mas o nosso foco aqui é que eles têm a ação inibitória da própria serotonina nos autorreceptores. Tá bom. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está fazendo uma neuromodulação. O que é essa neuromodulação? Os receptores pré-sinápticos, eles podem atuar tanto inibindo quanto aumentando a liberação de um neurotransmissor. E aí, esse neurotransmissor pode ser inibindo a própria liberação dele mesmo, é isso aí, ou de outros neurotransmissores. No caso da serotonina, a serotonina inibe a sua própria liberação. E aí a gente chama isso de uma interação homotrópica e vai resultar numa retroalimentação inibitória. Essa retroalimentação inibitória pode aparecer tanto como autoinibitória quanto inibitória, tá bom? São sinônimos. Então, o que essa retroalimentação inibitória é? Tá? Ela é um mecanismo adaptativo frente às variações de liberação de serotonina. Então, a gente adicionou um fármaco, né? E esse fármaco pode tanto aumentar quanto diminuir essa liberação de serotonina. E aí, a gente vai ter dois modelos dessa variação de serotonina. O primeiro vai ser o modelo agudo e o modelo crônico. Então, vamos ver como é que funciona no modelo agudo. A gente tem essas variações agudas. Quando a gente tem essa variação aguda, por exemplo, eu tomei hoje, agora, pela primeira vez, um fármaco antidepressivo, tá certo? E aí, o nosso mecanismo de retroalimentação inibitória vai falar assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Eu tô variando a minha liberação de serotonina. E isso não é normal, porque o meu fluxo era A e agora ele virou B. E aí, ele vai falar, não é isso que eu tô acostumado a receber. E aí, como ele percebe essa mudança de liberação,
ele vai promover uma regulação. O que é essa regulação? Ele vai tentar retomar essa liberação de serotonina para o que ele estava acostumado antes. Então, se eu tive um aumento, ele vai tentar diminuir essa liberação de serotonina e também vai diminuir a atividade da triptofano hidroxilase. Por quê? Porque isso vai diminuir a síntese. Eu tô com muita serotonina, ele vai falar, não, isso não é normal, gente. E quem é que vai perceber isso, essa mudança de fluxo, são os autorreceptores, tá bom? Essa diminuição da atividade da triptofano hidroxilase, ela ocorre por... Lembra que eu vou trazer para vocês mais lá na frente, mas os receptores serotoninérgicos, eles são ligados à proteína G. Então, como que acontece isso? A proteína G vai mandar um segundo mensageiro, tá? Pipipi, papapó, para cá, para diminuir a atividade da triptofano hidroxilase. É tudo feito por sinalização intracelular, tudo bem? Então, vamos lembrar, a gente teve uma mudança aguda na nossa neurotransmissão. Aí, os autorreceptores vão perceber a mudança e vão falar assim, tem alguma coisa errada nesse fluxo. Então, porque ele identificou uma questão errada, né, ele vai reduzir a liberação e reduzir a síntese. Porque ele fala, isso não é normal, tá bom? E aí, dentre essas variações, a outra opção que a gente tem é a crônica, né? Porque aí você vai falar assim, vai, Nayá, mas isso é meio paradoxal, né? E de fato é, né? Como é que você tem um aumento agudo da neurotransmissão serotoninérgica? Isso vai produzir uma diminuição da disponibilidade de serotonina e mesmo assim esse é o mecanismo de ação da grande maioria dos medicamentos antidepressivos, né? Tipo, é muito paradoxal isso, né? Mas é porque o mecanismo crônico ele é o que vai mediar as ações dos medicamentos antidepressivos, tá certo? Ninguém vai tomar um antidepressivo de maneira aguda e esperar que seja curado da depressão, tá bom? Eu vou te explicar por que vai ser assim. Lembra que lá na aguda, você tem uma resposta imediata dos autorreceptores? As alterações intracelulares na resposta aguda, elas são respostas adaptativas do organismo a fim de manter a integridade do sistema neurológico, tá? Ele identifica uma mudança, essa mudança não é normal, tá? E aí o corpo vai tentar retomar, né? Mas com o uso crônico, o mecanismo de retroalimentação inibitória entende. Ah, não, tipo, realmente, essa mudança de fluxo de serotonina, ele é o meu novo normal. Aí ele se acostuma. E aí, se acostumar dos autorreceptores é a infrarregulação. Ele para de interferir na síntese e liberação de serotonina, porque ele entende, não, é isso mesmo que tem que acontecer, tá? Então, os autorreceptores que estavam sendo constantemente ativados, né, eles param de interferir na síntese e liberação de serotonina, e aí, finalmente, você vai ter um aumento dessa neurotransmissão serotoninérgica, tá bom? Então, isso responde à questão de R$1 milhão do antidepressivo. Por que os antidepressivos demoram tanto para produzir um efeito, ou por que a administração imediata dos antidepressivos não produz o efeito desejado, né, dessa supressão dos sintomas depressivos? Porque esse é um mecanismo adaptativo, ele vai demorar semanas para aparecer, tá certo? Então, esse é o motivo porque os antidepressivos não produzem uma resposta aguda, tá bom? Esse é um assunto mais complicadinho de entender, é a única coisa difícil nessa aula, tá certo? Para mim, essa é a farmacodinâmica mais difícil de assuntos de medicamentos para provas de concurso, de perito criminal, principalmente, tá certo? A nossa sorte é que esse não é um assunto que vem sido cobrado, mas você vai se preparar para tudo, né? A gente estuda para o pior e espera o melhor. Então, você já entendeu, você viu que nem é todo esse bicho de 7 cabeças como a gente pensa que é. Eu trouxe aqui esse resumo mara para vocês. Lembrando que os slides dessa aula estão na descrição do vídeo, mas se você quiser tirar um print, pode tirar o seu print, bota lá no seu caderninho. Esse assunto aqui é a parte mais difícil dos fármacos antidepressivos, que é a farmacodinâmica deles, tá certo? Então, vamos entrar
na questão dos receptores serotoninérgicos. Como eu falei para vocês, todos eles são ligados à proteína G. Vão ser tipos diferentes de proteína G, tá certo? Trouxe aí as particularidades deles, tá bom? A gente só tem uma exceção que não é ligada à proteína G, que é o receptor de serotonina do tipo 3. Ele é ionotrópico. Alguns de vocês devem conhecer ele porque ele vai mediar as ações do gatilho emético. O que é o gatilho emético? Ele vai produzir ou não vômito. E aí a gente utiliza um fármaco muito conhecido, que é a ondansetrona, o Vonal, o nome comercial dele, né? Para suprimir a ação desse receptor. Ele não é muito cobrado em provas. O que a gente precisa levar para o nosso coração são esses dois aqui, o 5-HT1 e o 5-HT2, tá? O 5-HT1 são os receptores mais do tipo, como que eu vou dizer? Os autorreceptores, e o 5-HT2 são aqueles que são ativados pelo ácido lisérgico e a dietilamida do ácido lisérgico também, o LSD, tá certo? Vamos lá, então. Sobre a depressão. O que a gente tem que entender sobre a depressão? Essa teoria foi proposta lá em 1965, que é a hipótese monoaminérgica, né? Ela é uma teoria mais aceita e ela afirmou o seguinte, que a depressão ela pode ser causada por um déficit funcional de transmissores monoaminérgicos, como a norepinefrina, serotonina, em certos locais no cérebro. Apesar de ser uma teoria muito antiga, ela ainda é bem aceita, tá? E por quê? Porque ela é embasada na associação clínica entre as várias terapias farmacológicas que vão interferir nessas neurotransmissões, né, das monoaminas, e a supressão desses efeitos da depressão. Só que, claro, a gente sabe que nada é tão simples assim, e essas teorias, elas têm algumas limitações. Por quê? Porque tem alguns pacientes que vão ser irresponsivos a terapias que interferem nesses sistemas monoaminérgicos, tá certo? E aí, nesse contexto, existem outros tipos de intervenções farmacológicas que podem produzir efeito nesses pacientes que são refratários, tá certo? Sugiro que você, aluno avançado, que quer se aprofundar nesse assunto, dê uma olhada nessas outras teorias aqui, tá certo? Que elas são sobre a alteração dos receptores e neuroplasticidade, tá certo? Vocês vão perceber que tem alguns antidepressivos mais recentes que eles interferem, principalmente nessa via glutamatérgica, tá bom? Efeitos neurotróficos também, mediados por BNDF, e mecanismos neuroendócrinos mediados por cortisol. Não precisa se aprofundar nisso, isso aqui é uma indicação para alunos mais avançados, tudo bem? Digamos que você já saiba tudo, e você quer complementar o seu estudo, vai fazer uma prova difícil de uma banca difícil, como, por exemplo, a CESP, Sebrasp, né, que gosta desses detalhes, recomendo fortemente vocês darem uma lida nisso, tá bom? Onde vocês vão encontrar isso? Tanto no material da Científica Concursos, a gente tem, quanto em livros de farmacologia, como o Golan e o Hanging Day, tá bom? Então, tendo em vista esse quadro depressivo, a gente vai ter alguns sintomas emocionais, tá bom? Que são explicados pela alteração dessas vias que são mediadas pela serotonina, tá bom? Eu trouxe aqui os sintomas que são mais comuns nesse quadro depressivo, tá bom? E eu vou deixar muito claro que aqui a gente não tá para uma aula de clínica médica, tá bom? Esses transtornos afetivos, tipo depressão, transtornos bipolares, eles são melhores estudados por áreas que são responsáveis pelo diagnóstico e tratamento, tá bom? Como a psiquiatria. O nosso papel aqui na verdade, entender brevemente, ter uma noção, tá? De quais são as possíveis alterações que a gente pode encontrar. E fica aqui o meu apelo, tá bom? Que se você leu esses sintomas e se identificou com algum deles, tá bom? Por favor, procure ajuda, tá bom? É muito importante essa questão do acolhimento e do tratamento desse quadro depressivo, tá certo? Eu acredito que pode melhorar muito a qualidade de vida de vocês, tá bom? Caso você tenha se identificado. E, no mais,
Eu acho que agora a gente já consegue passar para a classe de medicamentos, tá bom? A gente tem essas classes aqui, são diversas classes, eu vou trazer alguns detalhes isolados para vocês, tá bom? Vamos começar então pelos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. A gente tem esses fármacos aqui. Eu destaquei para vocês o citalopram e o escitalopram, que o RS-citalopram é a mistura racêmica do escitalopram. O escitalopram é o enantiômero do tipo S do citalopram, tá bom? Cuidado para vocês não confundirem o sufixo desses fármacos, esse pran, que é muito comum encontrar em fármacos benzodiazepínicos. Algumas questões podem tentar confundir vocês com esse nome. Nayá, tem que decorar esses nomes. Tem. Vocês vão ver que é o que é mais cobrado, tá bom? Qual que é o mecanismo de ação dos inibidores seletivos? Eles fazem bloqueio seletivo de recaptação, o nome já diz tudo, né? Eles vão bloquear o CERT, que é esse transportador aqui, que é responsável exclusivamente pela captação da serotonina na nossa sinapse. O que isso vai acontecer? Se você está inibindo essa recaptação, você vai ter um acúmulo da serotonina na fenda, ela vai estar mais disponível para interagir com esses receptores pós-sinápticos aqui, vai ficar mais tempo interagindo. E isso vai aumentar a neurotransmissão serotoninética, tá bom? Eu trouxe aqui a farmacocinética e geral deles e trouxe a farmacocinética da fluoxetina, tá? Ela é um pouquinho especial. Esses fármacos, eles têm uma meia-vida bem longa, eles têm uma boa absorção oral, mas por eles terem uma meia-vida bem longa, isso acontece porque eles têm um alto volume de distribuição, tá bom? Eles são bem hipofílicos. Uma coisa que a gente precisa lembrar, especialmente deles, é que eles são inibidores de CYP. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um inibidor enzimático, todos os fármacos que vão ser metabolizados por essas CYPs, essas enzimas, vão ter a sua meia-vida aumentada, porque eles têm a biotransformação deles inibidas, tá bom? Então, isso aqui pode vir a aparecer na prova de vocês, essa questão da inibição enzimática. Eu trouxe aqui só um adendo sobre a fluoxetina. A fluoxetina, ela pode ser... ela tem uma meia-vida muito extensa, tá bom? Por quê? Porque ela tem um metabólito ativo, que é a norfluoxetina. Isso pode trazer? Uma vantagem para os pacientes, por exemplo, que têm dificuldade de adesão terapêutica. Você consegue colocar numa mesma fórmula farmacêutica tanto esse metabólito ativo quanto a própria fluoxetina. E essa forma farmacêutica ela pode ser administrada uma vez na semana, tá bom? Tanto a paroxetina quanto a fluoxetina, elas são inibidoras fortes dessa CYP. E acho que questão de farmacocinética é mais ou menos isso, tá bom? Então, como efeitos adversos, a gente tem que lembrar que isso é muito importante, tá? Eles não vão apresentar efeitos cardiovasculares, tá? E isso é bom, porque isso aumenta a margem de segurança desse fármaco. Vocês vão ver que era um problema que a gente tinha nas antigas classes de tratamento dos antidepressivos, ou de tratamento da depressão, tá certo? É comum que no início esses fármacos antidepressivos, por mais seletivos que eles sejam, eles podem precipitar alguns efeitos antimuscarínicos, como boca seca, retenção urinária, mas que esses efeitos tendem a sofrer tolerância com o uso. Os inibidores seletivos não bloqueiam nem histamina, nem adrenalina, eles não produzem sedação, tá bom? Paradoxalmente, como eu falei, as ações mediadas por serotonina, elas são muito individuais, tá? Justamente porque eles mexem com essa parte do sistema mesolímbico da gente. Então, em alguns pacientes, eles podem agravar os sintomas de depressão, de ansiedade, aumentar essa irritabilidade, tá bom? É muito comum nos inibidores seletivos as disfunções sexuais, então, disfunção erétil, anorgasmia, diminuição da libido, é comum nessa classe de medicamentos.
Ela pode causar náusea, diarreia, emes e esses efeitos gastrointestinais. Lembra que os neurônios serotoninérgicos, eles estão bem distribuídos no plexo mioentérico. Então, esses efeitos, eles tendem a ser autolimitados, tá bom? Todos esses efeitos tendem a diminuir com o uso crônico, mas ainda é possível. E a gente percebe que, vocês vão perceber, na verdade, quando eu trouxer as outras classes farmacológicas, esses efeitos, eles são mínimos frente aos outros, tá bom? E é por isso que essa é uma classe de medicamentos, hoje, que ela é a queridinha, tá bom? Dos tratamentos. Por quê? Porque ela tem esse espectro de efeitos muito leve, brando, tá bom? Então, é possível que vocês vejam que eles sejam primeira escolha de tratamento, padrão ouro, mas volta naquela questão que eu trouxe para vocês. Uma coisa é a gente estar estudando aqui a classe de medicamentos, a outra coisa é a prática clínica, que não cabe a nós, tá bom? Então, a gente sabe que por ter esse mecanismo de autorregulação dos receptores, por ter essa adaptação que demora 3 a 4 semanas, vocês entendem que isso, querendo ou não, é um mecanismo de tolerância farmacodinâmica? Você está tendo uma alteração de receptor, você está tendo uma mudança adaptativa do corpo frente a um fármaco. Então, se eu fizer a suspensão abrupta desse fármaco, eu vou ter sintomas de abstinência, porque isso gerou uma tolerância. Então, isso gera uma dependência, tá bom? Então, lembrar sempre que é um bizu muito importante. Sintomas de síndrome de abstinência tendem a ser ou exacerbação dos sintomas que eu sentia antes do fármaco, tá bom? Ao contrário, ou sintomas que são contrários ao que o fármaco causa. Então, a gente vai ter agitação, náuseas, tonturas, nervosismo, alteração no padrão de sono. Então, se eu tinha muito sono tomando esse medicamento, se eu suspender ele, eu vou ter insônia, ou ao contrário, tá bom? É importante que essa síndrome de abstinência, ela pode se estender para todos os fármacos antidepressivos que vão inibir recaptação. Por quê? Porque o mecanismo é o mesmo. Então, se eu estou tendo essa adaptação neuronal, essa adaptação farmacodinâmica, isso vai acontecer em todos os outros medicamentos que também fazem isso, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima classe? Qual que é a nossa próxima classe? Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Hoje em dia, eles vêm ganhando algum destaque, porque todos aqueles sintomas de disfunção sexual, de insônia, que a gente observa nos inibidores seletivos de serotonina, eles são compensados por essa estimulação noradrenérgica, tá bom? Mas, claro, volto naquilo que eu falei, vou repetir de novo, tá, gente? Vou ser repetitiva nisso. A gente não tá aqui para observar a clínica, tá bom? Então, esses são os fármacos que a gente precisa saber. Esses 3 aqui são mais importantes, tá? A desvenlafaxina, a venlafaxina e a duloxetina. A desvenlafaxina é um profármaco da venlafaxina, tá bom? É um metabólito. Na verdade, a venlafaxina é um profármaco, a desvenlafaxina é um metabólito da venlafaxina, tá bom? A farmacodinâmica deles é muito semelhante à dos inibidores seletivos, só que eles não são seletivos. Quem diria, né, que se você tirar a seletividade, você não vai mais ser seletivo. Você vai inibir a serotonina por meio a recaptação de serotonina por meio da inibição do SERT e a de noradrenalina pelo meio do NET. O que é o NET? É o transportadorzinho da noradrenalina. Muito simples, gente. Não tem segredo aqui. Eles têm uma vantagem em frente aos inibidores seletivos, tá bom? Que eles não têm atividade de inibição enzimática, mas eles também não são indicados para pacientes com insuficiência hepática. Não tem mais nada além disso, tá bom? Lembrar que esse mecanismo farmacodinâmico aqui, ele ocorre exatamente pelo mesmo mecanismo de adaptação dos inibidores seletivos. Então, vai demorar um tempinho para ter essa melhora clínica. A inibição de recaptação de noradrenalina funciona da mesma forma que a de serotonina. Não tem segredo nenhum aqui, tá? Então, vamos para a nossa próxima classe, que é a de antidepressivos tricíclicos. A gente tem essa grande quantidade aqui.
eles vão se dividir de acordo com a estrutura, eles podem ser tanto aminos secundários quanto aminos terciários, tá certo? Depois vocês leem com calma, guardam no coração o nomezinho. Os aminos secundários, a gente tem o mais importante, a nortriptilina, e os aminos terciários, a imipramina, que é o fármaco protótipo. Todos os outros fármacos foram criados em cima da imipramina, mas a gente sabe que hoje em dia o mais importante e mais popular é a amitriptilina. Qual que é o mecanismo de ação, a farmacodinâmica? Tá? Eles vão atuar por dois mecanismos. Eles vão inibir a recaptação, tanto da serotonina quanto da noradrenalina, por NET e SERT. Ou seja, vai ativar aquele mecanismo que a gente tanto vem falando de regulação, de retroalimentação inibitória, mas eles têm um adendo, tá bom? Só voltando aqui, os antidepressivos que atuam são aminos secundários, eles têm mais intimidade com o SERT, inibição com o SERT, enquanto os aminos terciários, eles têm mais intimidade com o NET, tá bom? Então, os antagonistas, os antidepressivos tricíclicos, eles têm atividade antagonista de diversos receptores, eles não são seletivos. E aí isso traz o quê? Isso traz prejuízo para o usuário. Esse é o destaque, esse é o problema dos antidepressivos tricíclicos, tá bom? Eles são pouco seletivos. E aí eles vão apresentar uma extensa gama de efeitos adversos. Por quê? Porque eles vão interagir com muitos receptores. Então, por exemplo, eles vão interagir com receptores serotoninérgicos, tá bom? Eles vão, de forma antagonista, eles vão bloquear. Esse bloqueio de receptores serotoninérgicos é outra forma de aumentar essa neurotransmissão serotoninérgica, tá? Eles vão ser antagonistas alfa-adrenérgicos, isso vai produzir sedação. Histamínicos também, o bloqueio de receptores histamínicos também produz sedação. E o bloqueio de receptores colinérgicos muscarínicos vão produzir efeitos mediados pelo sistema nervoso parasimpático. Então, lembra lá, boca seca, visão turva, taquicardia, constipação, dificuldade para urinar. Geralmente, esses efeitos, como eu falei, eles tendem a sofrer tolerância com o uso crônico, mas mesmo assim, até eles sofrerem intolerância, eles produzem esse desconforto, né, para o paciente, não é legal. E um problema muito importante dos antidepressivos tricíclicos é que eles apresentam uma ação muito importante no sistema cardiovascular. Eles alteram a condutância dos potenciais de ação no músculo cardíaco. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Eu trouxe aqui essa questão para vocês entenderem como isso é cobrado, tá? Lá na Politec de Roraima foi cobrada essa questão aqui. Ele fala assim, que um paciente faz uso de um antidepressivo tricíclico, amitriptilina, e ele se queixou de sonolência. Então, nessa situação, o efeito mencionado pelo paciente se deve à ação do fármaco sobre GABA? Não interage em GABA. Histamínico? Sim, é histamínico. Mas, por exemplo, ele fala que é adrenérgico. Só que não é beta, é alfa. Então, o nosso gabarito, a professora botou errado o gabarito, né? Muito bem, o gabarito é histamínicos. Seria adrenérgicos se fosse alfa-adrenérgico, não beta. Tudo bem? Vou corrigir no material de vocês isso, para já ir certinho. Não se preocupem, tá bom? Então, outra questão que a gente precisa saber sobre os antidepressivos tricíclicos são a questão da farmacocinética. Tá? Então, todos eles são bem absorvidos pela via oral. Por quê? Porque eles apresentam uma alta solubilidade. E o que isso vai influenciar na distribuição deles? Eles vão apresentar uma meia-vida muito longa, tá bom? Então, isso pode contribuir para a toxicidade desse tipo de fármaco, tá bom? Eles são distribuídos com auxílio de ligação com proteína plasmática. E eles também se ligam nos tecidos extravasculares. E, juntando tudo isso, faz com que esses fármacos eles tenham um alto volume de distribuição. E isso pode ser ruim, tá bom? Por quê?
Porque todos esses fatores atribuídos vão trazer uma janela terapêutica estreita. Por quê? Porque por esse extenso volume de distribuição, essas drogas vão sofrer acúmulo gradual. E aí a gente não consegue correlacionar a concentração plasmática com o efeito terapêutico, com a dose que eu estou administrando para o paciente. Tudo bem? Então, é um fármaco que precisa ser administrado e acompanhado com cuidado, tá bom? Eles vão ser biotransformados pelas ações das CYP hepáticas, tá bom? Eles sofrem reações de hidroxilação de anel e N-desmetilação. Essas reações vão produzir metabólitos que retêm atividade biológica, que isso também é outro motivo para eles terem uma meia-vida muito longa. A inativação desses medicamentos, desses metabólitos, ela ocorre por hidroxilação ou conjugação com ácido glicurônico, que aí faz com que eles sejam excretados na urina. Então, o que a gente precisa saber das reações adversas? Como eu falei, por eles serem pouco seletivos, eles vão produzir esses efeitos aqui mediados por interação com esses diversos receptores, tá bom? Isso vocês precisam ter gravado para vários fármacos que interagem com esses receptores. Vocês sabendo uma vez o que cada receptor faz, é muito mais fácil de gravar, ao invés de ficar decorando reação adversa, tá bom? Fica aí outro bizu da professora, que sou eu. E esses fármacos, eles têm uma atenção forense especial. Por quê? Não se sabe por quê. Eles têm esse efeito depressor potencializado se eles forem misturados com outros depressores, tá bom? Então, por exemplo, se você co-administrar com se você co-administrar ele com álcool, com outros depressores, isso pode gerar coma, até uma depressão que pode evoluir para óbito, tudo bem? Então, ele pode ser importante em tentativas de suicídio, tá bom? Eu trouxe essa questão aqui da Polícia Federal. A Polícia Federal perguntou que os fármacos antitricíclicos, ou antidepressivos tricíclicos, podem causar dependência. Podem? Podem. Por quê? Porque eles atuam como inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tá errado. A gente já viu que esse não é o mecanismo deles, né? Quase por fim, mas não muito menos importante, a gente voltou lá na questão dos inibidores da monoaminoxidase, né? A monoaminoxidase, como eu falei, é a enzima mitocondrial responsável pela degradação tanto da noradrenalina, quanto dopamina, quanto adrenalina, quanto serotonina. E aí, o que essa enzima faz? Ela vai catalisar uma reação de oxidação, tá bom? E vai desativar esses neurotransmissores. Ou seja, ela também vai ser responsável pela degradação de aminas simpatomiméticas. O que isso quer dizer? Aminas que podem vir ativar os receptores noradrenérgicos, mas que são oriundas da nossa alimentação, da nossa dieta. E essas aminas, elas ficam circulantes no nosso corpo. Então, elas podem estar disponíveis para interagir com receptores noradrenérgicos. Um exemplo importantíssimo é a tiramina. Eu vou falar mais lá na frente para vocês. Mas essa é outra ação da MAO, da monoaminoxidase. Então, vamos recapitular as duas ações. Ela vai degradar os neurotransmissores catecolamínicos e ela também vai degradar aminas simpatomiméticas que são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Como eu falei, a MAO, então, ela tem duas isoformas. São duas irmãzinhas, elas são sintetizadas por genes separados, tá? A MAO-A, ela vai preferencialmente oxidar os neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e dopamina. Ela é expressa principalmente no cérebro e na periferia, tá? Periferia, no caso, é o fígado e o intestino. Por quê? Porque no fígado a gente tem a circulação portal, no qual os nutrientes absorvidos no intestino, eles vão migrar para o fígado, então, por isso ela fica mais concentrada aqui. E a MAO-B, ela preferencialmente vai oxidar a dopamina. A MAO-B, ela é um alvo farmacológico
para tratamentos de doença de Parkinson, principalmente. E a gente não vai abordar muito ela aqui, tá bom? Então, outro print aí para vocês. Como é que os inibidores da monoaminoxidase funcionam? Eles vão, a partir da inibição da MAO, isso vai impedir a oxidação das catecolaminas, vai ter um acúmulo dessas catecolaminas nas vesículas pré-sinápticas, tá bom? E aí, esse aumento da quantidade de neurotransmissor vai aumentar a interação com o receptor pós-sináptico. Aí também esse aumento da concentração citoplasmática de monoamina vai fazer com que tenha esse extravasamento desse excesso de neurotransmissores. Então a gente percebe que indiretamente a MAO tanto aumenta a concentração de neurotransmissores na fenda sináptica por inibição de degradação, quanto essa inibição de degradação vai causar um aumento de liberação de neurotransmissores, porque eles não foram degradados, tá? Então, a gente vai ter tanto aumento de captação, quanto armazenamento e liberação de noradrenalina e serotonina, tá? Existem várias classes dos inibidores da MAO. Como eu falei, os inibidores da MAO-B, eles são utilizados mais no Parkinson, porque essa isoforma, ela é mais encontrada no cérebro e ela preferencialmente oxida a dopamina, tá bom? O que a gente precisa saber? Os IMAUs não seletivos, eles hoje em dia não são muito utilizados porque eles também atuam de forma irreversível. Então, digamos que eu administrei um IMAU, né? Ele vai demorar pelo menos 15 dias, mesmo se eu parar de administrar, para que a MAO retome a sua atividade constitutiva. Por quê? Porque mesmo ele sendo eliminado 24 horas depois, esse fármaco, a enzima vai continuar inibida, tá? Então, a MAO ela só consegue retomar a sua atividade por meio de síntese de novas enzimas. E essa síntese, ela não ocorre dentro do neurônio. Então, a MAO ela é sintetizada e ela é transportada até o terminal das células nervosas. Isso demora um tempinho, tá bom? Hoje em dia, a gente tem as opções de IMAUs mais seletivos, mas, mesmo assim, esse não é um fármaco muito utilizado, tá bom? Por quê? Trouxe aqui esse resumo da questão da farmacocinética que eu falei para vocês, tá? O efeito da inibição ele vai perdurar por vários dias e até mesmo semanas, mas o efeito total dessa inibição só vai surgir um tempinho depois, até que essa inibição consiga contemplar toda a população de enzimas que a gente tem no nosso corpo. Esse efeito do medicamento, ele não é cessado após a suspensão, tá bom? Justamente pelo que eu falei, porque a regeneração da enzima ela vai demorar algumas semanas, tá certo? O que é o problema dos IMAUs, né? Eles vão causar, principalmente, síndrome serotoninérgica. Vou falar para vocês o que é. E eles causam crises hipertensivas. Por quê? Por conta dessa reação do queijo. Então, como eles são responsáveis pela degradação de aminas simpatomiméticas que seriam absorvidas normalmente pela nossa dieta, ou que seriam degradadas, né, pela nossa dieta, elas acabam sendo absorvidas. Então, por exemplo, a tiramina. Processos fermentativos vão produzir principalmente essa tiramina, tá? Então, tipo, cerveja, queijo, vinho, todos esses alimentos fermentados, iogurte, coisas que a gente ama e nem sabe que é fermentado e a gente esquece, vão produzir essa reação grave de hipertensão aguda e cefaleia, tá? Então, essa é a reação do queijo que os IMAUs trazem. Ela já foi cobrada em uma questão discursiva, tá? O ITEP, em 2018, pediu isso para perito criminal toxicologista. Ele deu um caso clínico aqui de uma pessoa que comeu em um jantar romântico, né, queijos e vinhos, e aí falou que na avaliação pós-morte o paciente teve um AVC devido a uma elevação brusca da pressão arterial. E aí ele fala que o paciente usava fenelzina,
que é um inibidor da monamina oxidase, tá bom? Vocês podem ler depois com calma. Esse aqui é o espelho da correção da discursiva. Muito bom para vocês estudarem, tá? Eu só vou voltar agora nessa questão da síndrome serotoninérgica. O que é a síndrome serotoninérgica? Ela é uma síndrome tóxica, tá bom? Ela pode estar acontecendo com vários outros antidepressivos, tá? Todos os fármacos que interagem com a serotonina podem estar causando isso. Trouxe aqui esse bizu para vocês printarem, para vocês guardarem no coração de vocês. A síndrome serotoninérgica é um aumento excessivo da neurotransmissão serotoninérgica. Ela vai produzir hiperatividade muscular, instabilidade autonômica, ou seja, principalmente hipertermia, e vai produzir alteração do estado mental, tá bom? Ela não tem antídoto, tá? Ela é uma síndrome muito grave. Ela precisa de atendimento hospitalar imediato e medidas agressivas de resfriamento. Por quê? Porque ela é uma das principais causas graves de hipertermia. Grave isso aí, tá bom? Então, para a gente concluir, eu trouxe alguns antidepressivos atípicos, tá? Eles não são muito cobrados, tá bom? A mirtazapina, ela atua por antagonismo de receptor alfa-2 adrenérgico, que de forma análoga, né? Os receptores adrenérgicos, eles também vão produzir esse mesmo efeito de retroalimentação. Então, a diminuição aguda da liberação de noradrenalina também vai aumentar a liberação futura de noradrenalina. E um fator importante, a neurotransmissão noradrenérgica, ela aumenta de forma indireta a liberação de serotonina, tá bom? Isso é importante. Outro importante é a trazodona, que é um antagonista de receptor de 5-HT2. Esse antagonismo, ele aumenta a disponibilidade de serotonina que vai estar disponível para ser recaptada, porque ela vai ter menos serotonina interagindo com esses receptores, tá bom? Depois vocês olham com carinho esse quadro também, podem printar. Esses são fármacos que não são muito cobrados, tá bom? E por fim, como eu prometi a vocês, trouxe algumas questões. A PCS, em 2019, né, o Instituto OCP, perguntou o seguinte: sobre drogas de ação no sistema nervoso central, assinar a alternativa correta. Na A, ele fala assim: a clomipramina e a clorpromazina são fármacos antidepressivos. Clomipramina é um antidepressivo do grupo dos tricíclicos? Sim. Clorpromazina é? Não. Clorpromazina é um antagonista dopaminérgico, tá bom? Tem nada a ver com antidepressivo. Cuidado. Aí ele fala assim na B: a selegina é um inibidor de recaptação de serotonina. Não, selegina é um inibidor de monamina oxidase. Tá bom? E mal. Aí ele fala aqui, na C: trazodona e metadona são antidepressivos, com estruturas análogas. Não, gente. Metadona é um opioide. Ele tentou confundir com o nome. Lembra que eu falei lá nos inibidores de recaptação seletiva que eles gostam de confundir o nome? Tipo estalopram com aprazolam, que são tipo classes diferentes. Aprazolam é benzodiazepínico, estalopram é inibidor seletivo de recaptação. Então, fica de olho aqui nesses nomes parecidos. Essa também tá errada. Aí ele fala o seguinte: a imipramina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E não. A imipramina é um antidepressivo tricíclico. E aí sobrou essa aqui, né? É o nosso gabarito. A venlafaxina e seu metabólito desvenlafaxina inibem a recaptação tanto de norepinefrina como de serotonina. Esse aqui é o nosso gabarito. Viu, gente, como é facinho? As questões, elas tendem a vir assim. Mas a gente vai se preparar para o pior, né? Então, bora lá. Em 2016, a Polícia Científica de Pernambuco perguntou o seguinte, a CESP, né? Falou em relação às drogas que atuam no sistema nervoso central. Perguntou assim: a overdose de antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina leva a óbito devido à toxicidade cardiovascular. Antidepressivos tricíclicos apresentam cardiotoxicidade? Sim. Se ele falasse isso, estaria correto esse item. Mas os seletivos de recaptação de serotonina não apresentam cardiotoxicidade. Então, xelepe nessa aqui. Aí ele fala assim, na B: o fármaco isocarboxazida
sendo um antidepressivo inibidor seletivo da monamina oxidase, leva a um aumento da serotonina na fenda sináptica. Aí você fala assim, putz, tá certo. Mas não de outras monaminas. E esse é o erro. Então fica aí outro bizu. Pelo amor de Jesus Cristo, leiam as alternativas inteiras da CESP. A CESP ama fazer isso, botar o errado logo no finalzinho. O fármaco mirtazapina é um inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina com um antagonismo alfa-2 adrenérgico. E essa aqui é certa. Lembra que eu falei que o antagonismo alfa-2 adrenérgico ele vai aumentar de forma indireta a recaptação de serotonina? Muito bem. Mas guarda aí no coração, digamos que você não sabia isso. Meu Deus, mirtazapina, Nayá falou que não era importante, nem estudei. Aí na D ele fala assim, os fármacos citalopram e amitriptilina pertencem ao grupo dos antidepressivos tricíclicos. Amitriptilina é tricíclico? Sim. Citalopram é tricíclico? Não. É inibidor seletivo de recaptação. E aí na D ele fala assim, os fármacos fluoxetina, eu tô super adiantado aqui, né? Já tô dizendo para vocês que está errado, né? Mas tudo bem, você já sabia. A fluoxetina e isocarboxazida são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Fluoxetina é seletivo? Sim. Isocarboxazida é? Não. É um imal. Beleza? Nada de difícil, né? Aí a PCDF, em 2016, perguntou assim, no que se refere aos fármacos com ação antidepressiva, é correto afirmar que, na A, o principal efeito dos antidepressivos tricíclicos é o bloqueio de receptores pós-sinápticos de monoamina. Ele faz isso? É o principal efeito. Lembra que ele tem 2 mecanismos de ação? Antagonismo serotoninérgico e bloqueio de transportadores pré-sinápticos de monoamina. Não monoamina, serotonina. Então, não vamos confundir, pelo amor de Jesus Cristo, receptor com transportador, tá bom? Na B, ele fala assim, os fármacos nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, e clomitramina, que é um outro antidepressivo tricíclico, são representantes da classe dos inibidores da monamina oxidase. Errado. Na C, ele fala, a fluoxetina e a sertralina são exemplos de fármacos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tá certo. Esse aqui é o nosso gabarito. Na D, ele fala assim, os efeitos adversos mais comuns dos antidepressivos inibidores seletivos incluem sedação e constipação. Não, né? Por quê? Porque a sedação e constipação são efeitos atribuídos àqueles fármacos que não são seletivos. Lembra? São aqueles que interagem com noradrenalina e com histamina. Tudo bem? E na D ele fala assim, que os inibidores da monamina oxidase são superiores aos tricíclicos e aos inibidores seletivos de recaptação em eficácia e segurança. A gente viu que os inibidores da MAO, eles são muito perigosos e por isso eles não são aplicados hoje em dia na clínica justamente pela reação do queijo. Guarda aí, reação do queijo. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de antidepressivos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, tá bom? Eu vou ter sempre o maior prazer em atender vocês e em tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, beijão no coração de vocês e até a próxima. E antes que eu esqueça, pessoal, para quem ainda não conhece o nosso trabalho lá na Científica com Cursos, a gente atende, tá? Com planos de mentoria e monitoria. E essas são algumas das ferramentas que a gente oferece, tá bom? Lá vocês vão ser acompanhados especialmente por mim, caso vocês forem alunos de farmácia, ou por outros mentores, tá certo? E esse nosso planejamento, ele é individualizado, tá bom? O nosso cronograma é feito de acordo com as suas demandas. As disciplinas que você vai estudar são cada uma avaliadas de acordo com o edital, com as suas dificuldades individuais. O mentor vai avaliar tudo o que você precisa, o que você não precisa. A gente dá sugestões de fontes de estudo. Claro, os nossos roteiros de estudo, eles tendem a ser muito bem estruturados, completos, justamente porque você não precise ficar procurando em outros lugares, isso facilita muito a vida de vocês, né? A gente tem encontros ao vivo, estilo esse que a gente teve hoje, tá? Uma aula, no qual vocês podem tirar dúvidas,
A gente também faz alguns encontros, por exemplo, de revisão, com resolução de questões. Vocês mandam as questões e a gente resolve, tá bom? A gente também tem acesso a um grupo no Telegram, no qual vocês podem conversar tanto comigo, com outros mentores, com os alunos também da própria mentoria, tá bom? E a plataforma que a gente usa, ela oferece uma vantagem de que você pode cadastrar os horários que você precisa estudar, que você pode replanejar essas metas de estudo. Isso é muito bom, porque todo o trabalho de fazer esse cálculo a gente tem, você só precisa ter o trabalho de estudar, o que é muito bom, né? Então, a gente tem planos tanto para perito criminal, tá? Que é a parte que eu fico responsável, mas também a gente tem planos de mentoria para outros cargos, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, não esquece de dar a curtida aqui no canal, de seguir a gente no Instagram, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada a todos. Beijos. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente aqui da Científica, tá bom?